Qualquer coisa me bota no paredão. Se você reconheceu essa frase, já deve ter uma ideia do que vamos falar hoje. O Big Brother Brasil é muito mais do que um reality show. É um espelho, ainda que um pouco distorcido, do comportamento social da nossa época. E um dos maiores fenômenos que tomou conta da casa mais vigiada do país nos últimos anos foi a cultura do cancelamento. Eu me chamo Matheus Andriani. E eu sou Amanda Yoshizaki, e no episódio de hoje do Fora da Caixa, a gente vai entender como o BBB se transformou em um campo de julgamento público, no qual a cultura do cancelamento ganhou protagonismo. E ninguém simboliza isso melhor que Carol Conká, eliminada em 2021 com o maior índice de rejeição da história do programa. Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang, já que é pra tombar, tombei. Bang, bang. Para iniciar, é preciso compreender que a cultura do cancelamento é um fenômeno social. Nele, pessoas ou grupos são criticados em público e boicotados por comportamentos, opiniões ou atitudes consideradas ofensivas, inadequadas ou problemáticas. Muitas vezes, isso ocorre nas redes sociais, e os participantes de reality shows são alvos dessa cultura, devido ao julgamento de suas ações no programa por parte de quem os assiste. Para Ademar Lage, um dos autores do artigo O Follow no Instagram como recurso de gratificação aos participantes do Big Brother Brasil 21 e sua relação com a cultura do cancelamento, esse fenômeno social tem vários lados. O cancelamento dentro dos reality shows hoje no Brasil, ele tem várias, não só a vertente de julgamento, a vertente de condenação, como se fosse um júri, mas também uma estratégia de popularidade, uma estratégia de jogo para retirar ou premiar algum participante. Mas, antes de chegarmos aos dias atuais, é preciso entender como tudo isso começou. O BBB 5 foi um divisor de águas na história do programa. Pela primeira vez, o reality colocou em evidência temas sociais profundos, como o preconceito e a intolerância. Jean Willis, professor universitário e homossexual assumido, enfrentou um cenário de violência explícita dentro da casa, principalmente de Rogério Padovan, conhecido como Dr. G. Rogério se tornou o cabeça de um grupo formado ao longo do confinamento, que tinha como um dos objetivos centrais eliminar Jean. Além de perseguirem assiduamente o professor, os amigos costumeiramente faziam comentários homofóbicos voltados ao participante. Isso gerou um efeito inédito no programa. O público, que assistia tudo perplexo, começou a se organizar espontaneamente contra os inacreditáveis, nome dado ao grupo. Sem a força das redes sociais, como se conhece hoje, já que era 2005, as manifestações aconteciam por blogs, fóruns e programas de rádio, mas o sentimento coletivo já era claro. O comportamento preconceituoso não seria tolerado. Com o apoio da maioria do público e após enfrentar 5-2 com êxito, eliminando seus opositores um a um com altos índices de reprovação, o resultado não poderia ser diferente. Jean Willis se consagrou campeão do BBB 5 com 55% dos votos. E quem venceu com 55% dos votos foi Jean Willis. Em 2010, no BBB 10, as redes sociais já começavam a organizar torcidas. Os coloridos, liderados por Di César, Serginho e Morango, enfrentaram a Máfia Dourada, que apoiava Marcelo Dourado. Foi nesse momento em que os paredões começaram a se tornar em campos de batalha na internet, e as torcidas, cada vez mais engajadas, estremeciam o Twitter, o Orkut e o Fotolog. Maktub, estava escrito: o Big Brother Brasil 10 é seu, Marcelo Dourado. Até que veio o BBB 20, no auge da pandemia, com os telespectadores em quarentena e online. Pela primeira vez, o programa misturou anônimos e influenciadores, e o Tribunal da Internet se tornou parte oficial do jogo. Segundo Carolina Oliveira e Fabrícia Santos, autoras do artigo A Cultura do Cancelamento em um Reality, uma análise do impacto dos discursos de cancelamento do BBB 21 no Instagram,
o público assume uma postura de juiz da vida alheia. O cancelamento virtual torna-se um mecanismo de justiça social, mas pode afetar profundamente a reputação e a vida das pessoas envolvidas, mencionam as entrevistadas. Naquele ano, os homens da casa formaram alianças com atitudes machistas. Ao longo do programa, tiveram falas e comportamentos que objetificavam e desrespeitavam a moral das mulheres da casa, o que gerou revolta do público. Do lado de fora, as redes reagiram com força. Cancelar virou verbo e os seguidores, um termômetro de popularidade. O resultado foi um massacre absoluto a todos que faziam parte dos chamados machos escrotos. Algumas mulheres, que em algum momento os defenderam, também fizeram parte do grupo, como a influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa. Ao mesmo tempo, as participantes Manu Gavassi e Rafa Kalimann dispararam como ícones. Ambas ganharam milhões de seguidores durante o programa, não só pelo carisma, mas pela postura firme diante do machismo. Juntas com Thelma Cis, formaram um trio que conquistou a simpatia do público. A temporada terminou com a vitória de Thelma, que chegou à final com suas amigas Manu e Rafa, o que simbolizou a resposta popular mediante a postura dos homens no reality. O BBB 20 consolidou o cancelamento como ferramenta social e mostrou que o reality já refletia, em tempos reais, as tensões do mundo lá fora, tornando-se palco para debates profundos sobre o machismo e o racismo. Em 2021, a cultura do cancelamento atingiu seu ápice. Carol Conká, cantora premiada e símbolo da representatividade negra e feminina na música brasileira, entrou no BBB 21 com uma das grandes apostas da edição. Mas o que era expectativa virou decepção para muitos. Em poucas semanas, ela acumulou polêmicas, perdeu contratos publicitários, milhões de seguidores e viu sua carreira mergulhar em crise. Dentro da casa, Carol protagonizou falas autoritárias, conflitos e principalmente um tratamento hostil e agressivo com o ator Lucas Penteado, que desistiu do programa. Ela rapidamente foi alçada à posição de vilã nacional e eliminada do programa com 99,17% dos votos, um recorde de rejeição jamais visto em nenhuma franquia do Big Brother no mundo. Mas do lado de fora, o julgamento virou linchamento. Será que a punição foi proporcional? Onde termina a crítica legítima e começa o apedrejamento digital? As pessoas, elas, da mesma forma que elas querem condenar, elas têm que se responsabilizar pelos seus atos. A internet não é para ser uma terra sem lei. Não é porque uma pessoa comete um erro, comete algo condenável, que você tem o direito de condená-la. A crítica, ela é bem-vinda. A gente reconhecer um erro, apontar até mesmo esse erro, eu acho super bem-vindo. Mas o linchamento, ele já é também uma agressão. Então, uma agressão não vai justificar a outra. Então, eu acho que é muito essa questão do ódio mesmo na própria internet. Ademar complementa. O cancelamento, ele vem como uma forma de crítica, mas às vezes as pessoas utilizam ele também para despertar esse ódio, para trazer esse ódio à tona nas redes sociais, porque tem também a segurança, né, do online, do sentido de você não estar perto da pessoa e conseguir atacá-la. A crítica eu acho válida, a crítica eu acho importante, reconhecer e mostrar para as pessoas o que é o erro, eu acho super importante. Mas o problema é quando, a partir desse erro, outras pessoas se acham no direito de cometerem outros erros para atacar essa mesma pessoa. Carolina Oliveira e Fabrícia Santos não acreditam que seja papel do espectador punir alguém. E é possível discutir fatos sem recorrer a ameaças ou tentativas de destruir a vida da pessoa. Já do lado de fora da casa, Carol não tinha dimensão do que lhe aguardava. Além da rejeição recorde, marcas encerraram contratos, fãs desapareceram e os ataques de ódio se intensificaram. Em resposta, a Globo articulou um plano de reconstrução de imagem. No documentário A Vida Depois do Tombo, a rapper encarou seus erros, chorou, pediu desculpas e falou sobre a sua vida pessoal. Também lançou a música Dilúvio, fazendo alusão à sua participação no programa e ao ódio massivo que estava sofrendo. Além disso, ela adotou uma postura bem-humorada mediante alguns momentos seus no programa, e não se incomodou com a transformação da maioria deles em meme. Tudo isso deu início a uma ressignificação pública, de vilã para ícone pop irônico. A internet que a cancelou foi a mesma que meses depois viralizou os vídeos de Carol. O ódio virou risada e a Mamacita virou figura memorável de uma narrativa digna de novela.
E ela saiu com uma rejeição muito grande, ela saiu com uma pressão muito grande, não só em cima dela, né? O público queria que ela literalmente fosse excluída de tudo, assim, excluída do social. Então foi um trabalho bem, assim, bem intenso, né? De reverter a imagem, de reconhecer o erro, de aprendizado e também, como ela mesma falou, né, de muita terapia para lidar com toda essa rejeição, porque acaba que a pessoa se odeia, assim. Como todo mundo ao redor condena essa pessoa, torna ela uma pessoa condenável, a pessoa acaba acreditando nisso. Então, ela teve todo esse trabalho, até mesmo de autoral, né, de músicas que falavam sobre esse tema de superação e muita participação também em programas, fizeram documentários, etc, para tentar reverter um pouco essa rejeição que o cancelamento causou e trazer de novo o trabalho artístico dela. Carolina e Fabrícia analisam que sua recuperação foi estratégica. Elas dizem que o documentário lançado após sua saída funcionou como uma tentativa de recontar sua narrativa, humanizá-la e apaziguar a intensa rejeição. Ela soube dialogar com as críticas de forma bem humorada e performática. Eu não sou atriz, eu não sou Tiquititas. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. Respeita a mamacita. O BBB continua sendo um laboratório social, mas até onde vai o limite entre o julgamento ético e o massacre digital? A história de Carol Conká mostra que é possível reverter o jogo, mas nem todos conseguem. O cancelamento ele não vai acabar, eu não acredito que ele vai acabar, mas ele vai ter novas roupagens, assim, novas minúcias, novos enredos, assim, para o próprio cancelamento. E é interessante a gente analisar, né? Analisar, prestar atenção e ter o olhar crítico dentro do próprio cancelamento, sim. Que ele não é uma desculpa para você cometer outras agressões, entendeu? Não é porque uma pessoa agrediu que ela te dá o direito de você cometer outras agressões, seja com ela, com familiares ou com pessoas próximas. Carolina e Fabrícia concluem dizendo que mesmo após uma crise, é possível redesenhar a percepção pública com um planejamento bem articulado. Nós, Matheus, E Amanda, fizemos a apuração, o roteiro e a narrativa desse podcast sobre a direção de Catarina, Clara e Isabela, diretoras do Sala 33, e de Aline Fiore, diretora do audiovisual. A edição foi feita pela repórter Maria Luísa Lima. esse episódio utilizou trechos da música Vida Real, de Paulo Ricardo, Tombei e Dilúvio, de Carol Conká e Trope Killers, Don't Start Now, de Dua Lipa, e passagens de edições do Big Brother Brasil. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa. Até a próxima!